Meu nome é Wellington, eu sou estudante da UFABC, o curso de especialização sobre Educação em Direitos Humanos. E aí hoje eu vim aqui para falar com vocês em relação a materiais didáticos voltados para a educação. Eu vou trazer aqui para vocês alguns materiais didáticos voltados para a educação em direitos humanos, sobretudo porque eu também já usei na minha prática e também utilizo. Então eu vou trabalhar aqui com dois tipos de materiais. Um é o hip hop. O hip hop é composto por 4 elementos. Um deles é a música rap. O outro é a literatura marginal. Então esse tipo de literatura que nós chamamos de marginal, né, tem todo um significado, uma problematização. Bom, a música rap ela é riquíssima, né? A sua própria elaboração ela traz aí uma complexidade para a gente pensar, sobretudo a realidade social que nós estamos inseridos, né? Então eu gosto de trabalhar com algumas músicas, algumas letras de rap, alguns artistas também, né? Tem vários, mas eu seleciono alguns artistas. E esses artistas dialogam muito com a temática que nós estamos apresentando, que são os direitos humanos. Primeiramente eu queria trazer o grupo de rap Racionais MCs, né? Tem várias músicas, mas eu selecionei algumas. Então a primeira que eu quero trazer para vocês é a música Diário de um Detento. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Caviar e champanhe, florifoia almoçar que se for da minha mãe. Cachorros assassinos, gás lacrimogênio. Quem mata mais Adão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil, como modus usado ao bombril. Cadeia, guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. Então, essa música, ela propõe uma série de reflexões para nós, né? E aí, sobretudo, quando a gente olha ali para a questão do sistema prisional, a questão do encarceramento em massa e a questão do respeito à dignidade humana. Se a gente pegar, né, o que aconteceu ali no Carandiru, o massacre que teve ali, e o abuso de autoridade, né, tanto da autoridade policial quanto o governador da época, né, que foi responsável por autorizar a polícia entrar ali no Carandiru, e deu no que deu. A instituição Polícia Militar, cumprindo ordens ali do governador do estado de São Paulo, executou ali um massacre e infelizmente, né, muitas pessoas foram vítimas desse massacre. Então, quando a gente pensa no sistema prisional como um todo, nós precisamos discutir a questão do respeito à dignidade humana. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também está na Constituição Federal. Não é porque a pessoa está sob tutela do Estado, encarcerada, que ela perde os seus direitos. Muito pelo contrário, né? Essa pessoa ela continua sendo detentora dos direitos. Só que a sociedade ela tem uma visão tão punitiva que acha que a pessoa que está encarcerada deve ser tratada de qualquer jeito. E não é assim. Então, essa música a gente consegue trabalhar todos esses elementos de desconstrução de um autoritarismo e dessa violação do direito ao respeito à dignidade humana. Outra música bacana, né, dos Racionais que nós podemos trabalhar também é a música Fim de Semana no Parque. Essa música ela oferece aí também várias reflexões para nós, né? Principalmente a questão do direito à cidade. A cidade de São Paulo, né, como nós sabemos, é uma cidade que reproduz um tipo de segregação socioespacial. Então você tem as margens periféricas com a ausência ali de políticas públicas de todos os tipos. Em contrapartida, né, em bairros ricos você vê ali uma diferença enorme, né? São bairros ali bem equipados, né, com equipamento cultural, de educação, de saúde, tudo de qualidade. Se a gente pegar o trem de Guaianazes até a Luz, podemos ver que a paisagem ela vai mudando, né? Também o metrô de Corinthians e Itaquera até a Barra Funda, a mesma coisa.
Então essa música Vamos Passear no Parque, ela propicia a gente fazer esse tipo de discussão. Numa parte ali que o Racionais ele descreve, né, um menino olhando ali para aquele clube, ele não tem acesso. Olha só aquele clube que da hora. Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. Nem se lembra do dinheiro que tem que levar. Do seu pai bem louco gritando dentro do bar. Nem se lembra de ontem, de hoje o futuro. Ele apenas sonha através do muro. Milhares de casas amontoadas, ruas de terra, esse é o morro, a minha área me espera. Então, né, nós podemos ver que esse mundo que não faz parte da vivência desse menino é um mundo apartado, ele está apartado, né, dessa realidade social, né? Então, ó como isso é pesado. Isso tem a ver com a questão socioeconômica, com a questão racial e com a questão do direito à habitação, né? Nós habitamos, infelizmente, onde nós conseguimos ali construir as nossas casas, onde nós ocupamos. Então as periferias foram se expandindo dessa forma, né? Sem planejamento, sem política habitacional adequada, e as pessoas foram sendo jogadas de qualquer jeito, né? E uma outra música dos Racionais MC se chama Racistas Otários. Essa música ela propõe uma reflexão em relação à questão racial que não foi resolvida no Brasil e questiona, em certa medida, esse conceito, essa invenção de democracia racial que nunca existiu no Brasil. Então essa música ela possibilita fazer a reflexão do racismo, da formação do Brasil, do processo de escravidão e no que isso resultou. Então o racismo ele ainda continua, ora sendo reproduzido de forma sutil e ora sendo reproduzido de forma escancarada, né? Então se a gente for analisar a letra dessa música, que é riquíssima, nós podemos perceber aí todos esses elementos que compõem a questão racial no Brasil, né? Então, essa música vale a pena aí a gente ouvir e trabalhar com ela dentro da sala de aula. O sistema é racista, cruel. Levam cada vez mais irmãos aos bancos dos réus. Os sociólogos preferem ser imparciais e dizem ser financeiro o nosso dilema. Mas se analisarmos bem mais, você descobre que negro e branco pobre se parecem, mas não são iguais. No meu país o preconceito é eficaz. Te cumprimentam na frente e te dão um tiro por trás. O Brasil é um país em clima tropical, onde as raças se misturam naturalmente e não há preconceito racial. Tem também o MV Bill, né? Tem várias músicas, né? O Eduardo Tadeu. Do Eduardo Tadeu eu vou propor aqui uma música que se chama RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, onde ele vai fazer uma discussão bacana, principalmente olhando para a infância e juventude, né? Então nós podemos trabalhar também o Estatuto da Criança e do Adolescente através dessa música. Infância no front não é programação do Cartoon, é abandono, mendicância, boom por Nike Zoom. Nascemos fadados a um regime diferenciado que converte 5 milhões de menores em escravos, que oferece 300 mil corpos pra prostituição, põe 5 milhões no lixão, garimpando alimentação. O apoio da Unicef, evasão em ano letivo, pra manusear pra rir produto cancerígeno, pequenos braços decepados. Imãs rompidos, bancão herdeiros, protegidos jogando Gran Turismo. Preocupação infantil é só chaveco humanitário, que abate imposto e fortifica a marca do empresário. No RDD o dia da mão vermelha não é festejado, tem fila de espera pro posto de menino soldado. O ECA serve pro bom infanticida limpar o rabo. Depois de gerar uma tragédia do realengo, em cada bairro não tem bom de companhia. Na cova de 1 metro, corna branca certificada pela PM e o exército. A infância no Brasil, regime diferenciada, brincadeira é vender boy, degolar empresário. Bom, então aqui nessas partes, né, nós podemos problematizar uma série de questões, né? Uma infância que não tem acesso a lazer, a cultura, uma infância que está praticamente abandonada, e essa infância nós já sabemos, né, em quais áreas elas residem, né? Então são crianças pretas, periféricas, que vivem aí às margens da sociedade, nos extremos da vida, e que infelizmente o Estatuto da Criança ainda não chegou para essas crianças. Tem uma outra música que é do MV Bill, Cidadão Comum Refém, o nome dessa música,
que nós podemos discutir a questão do genocídio da juventude preta e essas operações que vêm ocorrendo nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas, onde a polícia entra e praticamente ali cria-se um estado de sítio, né? Então parece que todos os direitos são suspensos de forma não oficial, e aí a polícia, representando o Estado, ela que vai decidir quem vive e quem morre. E, infelizmente, essa decisão da polícia ela é totalmente racista, preconceituosa e criminosa. Então nós podemos fazer o levantamento aí, até mesmo de muitas crianças que foram vítimas da bala do Estado, de muitas pessoas aí que foram alvos, né, dessas operações. Mas o preto que morre, ninguém me socorre, a comunidade na cena. A arma dispara, o plano cometa, parece até cinema, não é? É real. As armas não são de brinquedo. Quando a polícia invade a favela, espalha terror e medo. Não é somente a favela que é condenada a viver a luz de vela. Tática de guerra, tiro na minha terra, cabe todo mato seco pra tirar e não erra. Depois que descobre que o cara deitado no chão era inocente, revolta na mente, favela que sente, onde toma conta de muita gente. Todo mundo pra rua querendo botar fogo no pneu, querendo se manifestar porque alguém morreu. Sua mãe que vai chorar, sabe que perdeu. Tem rua fechada, carro parado, camisa na cara, piloto assustado, relógio roubado, o busão tá quebrado, neguinho bolado, caminhão saqueado. Então, como vocês podem reparar, isso ainda acontece, né, no nosso tempo presente. E para finalizar, a literatura marginal ela é muito rica, tem muitos nomes, né? Eu vou aqui só citar alguns, para a gente não se estender muito. Então tem o Sérgio Vaz, tem a Mariana Félix, tem o Ferrez, o Sacolinha, tem vários escritores periféricos que vêm trazendo um tipo de literatura com uma estética diferente, que consegue aí formar novos leitores, né? Fazer com que as pessoas se identifiquem com essa literatura. Eu posso citar aqui contos, crônicas, poema, né? Nós iremos ficar aqui na poesia, mas tem vários contos e crônicas também que é importante. Outros escritores que não são vistos também como marginais, porém se encaixaria perfeitamente nesses materiais didáticos para uma educação em direitos humanos, né? Posso aqui citar o Frei Beto, né? Tem o livro dele, O Alucinado Som de Tuba, que é muito bom, que já começa descrevendo ali uma reintegração de posse. Tem o livro do Mumia Abu Jamal, que tem uma crônica bacana, né? Uma casa não é um lar, ali a gente pode discutir direito à habitação. Tem o próprio Solano Trindade, com vários poemas que ele nos apresenta, tem a Conceição Evaristo. Enfim, esse universo da literatura é bem rico. Os Miseráveis. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já o Gurão nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava pro pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha a cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose pra revista. O da pólvora apodrece penitente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir a crente, o outro é candidato a presidente. Então esse poema é fantástico, né, para trabalhar essa questão aí das desigualdades que existem na nossa sociedade. E para finalizar, um outro poema é da Mariana Félix, que é o poema das músicas. Vou citar aqui alguns trechos. E o mundo fez de Raimundo outra síndrome de Cinderela. Afinal nos fabricaram para ser Amélia. Servir sem vaidade, nos ensinar a ser mulher e de verdade. Na caixa, plastificada, só esperando para ser usual, ao ouvir a pergunta de um menino de 13 anos se essa boneca sabe ser profissional, mamar seu brinquedo, criança, o nome disso é pedofilia disfarçada nesse seu enredo, da apologia pós-moderna funk social. Nada do que não acontece há anos lá em Salvador, no carnaval. As amantes, as fiel, e homem valorizando a guerra entre elas, tipo dono do bordel.
E eles gritam: só as cachorras, as preparadas. Tô preparada sim, pra nunca mais ser usada. Esse poema a gente consegue refletir sobre as várias músicas que reproduzem o machismo, que reproduzem um padrão de ser mulher e que com certeza vai colaborar aí com a violência contra a mulher, né? Então a gente sabe que a violência contra a mulher se expressa de diferentes maneiras e a gente sabe também que não existe uma igualdade de gênero na sociedade. E aí a gente tem que discutir tanto o machismo quanto a questão do feminicídio e uma série de violências que é direcionada à mulher. E nesse poema nós já temos aí vários elementos para pensar isso em sala de aula. Dá para a gente desenvolver uma sequência didática bacana com esse poema. E outros também, né? Tem outras autoras aí que escrevem de forma bacana, de forma crítica, que conseguem contribuir na valorização de uma educação voltada para os direitos humanos. Então, que os educadores e as educadoras fiquem atentos com esses tipos de produção, porque às vezes tem o preconceito, né, em cima, porque são produções periféricas, e aí essas produções não estão dentro da academia, não estão dentro de lugares aí que colocam como consagrados, né, da arte, da cultura, porém são produções que dialogam diretamente com o nosso povo. E são essas produções que podem dar algum retorno para nós e podem dar significado na vida dessas crianças, dos adolescentes e dos jovens, né? Então eu encerro por aqui esse meu vídeo e espero que todos nós aí, educadores e educadoras, utilizemos, né, essas linguagens para a gente melhorar a nossa prática pedagógica e valorizar a educação e valorizar uma educação voltada para a defesa dos direitos humanos. Agradeço pela atenção. Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém. O mal que você faz reflete em mim também. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Autoridade vem evade sem critério nenhum. Som na sirene, o cheiro de morte derrubaram mais um. Na frente do filho eles quebraram o pai. O Zé Povinho fadado vem, entra, mata e sai. Ser julgado, corrompido, alienado, revoltado, fracassado, vai pintando esse quadro. O quadro do filme da sua vida. O quadro de vidas e vidas da maioria esquecida, decorrente do descaso e da corrupção. Moleque cresceu, não tinha emprego, então virou ladrão. Menor bolado por aqui tem de montão. Morre um, nasce um monte com maior disposição. No pensamento de todos aqueles que além das favelas são fiéis. Volta te consome da cabeça aos pés. No pensamento de todos aqueles que além das favelas são fiéis. Volta te consome da cabeça aos pés. A falta de perspectiva, sem a possibilidade de escolher o caminho pra sua vida. Onde gera revolta na cabeça da comunidade, que é marginalizada pela sociedade, que se cala escondido no seu condomínio, e na lei da favela e na império genocídio. Sua dura vida lhe ensinou a caminhar com as próprias pernas. Essa conta você se livra do mal que te corrói.